Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de potencial elétrico. Eu vou fazer agora uma questão de diferença de potencial. A questão diz assim: tem-se duas placas paralelas, planas e horizontais, entre as quais se estabelece um campo elétrico uniforme de intensidade E, direção vertical e sentido descendente. Um feixe de elétron penetra horizontalmente nesse campo com velocidade V0, sendo dados E, que é o campo elétrico, V0m, massa do elétron, E, carga do elétron em valor absoluto. Determine a equação da trajetória dos elétrons. Despreze as ações gravitacionais. Então, a ideia da questão é o seguinte: quando o elétron penetra aqui, ele penetra, de acordo com a nossa seta aqui, com uma determinada velocidade inicial. Só que a gente tem que lembrar que a carga do elétron, é uma carga negativa. Então, o que vai acontecer com o elétron? Ele vai ser repelido pela placa negativa e atraído pela placa positiva. Então, o caminho que ele vai fazer aqui é esse aqui, né? Não deixa de ser um pedaço de uma parábola. Quando a gente analisa esse movimento aqui, a gente pode lembrar um pouquinho do lançamento oblíquo. Se eu pegar essa carga aqui do elétron e analisar a força que vai atuar sobre ela, a gente sabe que, como o elétron ele vai ser atraído pela placa positiva, eu posso dizer que nessa direção aqui, eu vou ter a minha força elétrica. A força elétrica que vai puxar esse elétron para cima, né? Só que veja bem, à medida que ele vai andando aqui, a sua velocidade na direção horizontal a gente pode considerar constante. Porém, nesse sentido aqui, eu vou ter um movimento acelerado, né? Porque a força elétrica vai estar puxando ele para cá e não puxando ele na direção do X. Então, vamos analisar essa questão da seguinte maneira. Imagine lá que eu tenha o meu eixo XY, certo? Eu sei que nessa direção aqui, eu tenho a minha força elétrica, tá? Como ele vai ser atraído pela placa positiva, eu posso dizer que nessa direção aqui que ele vai ser acelerado, né? Ele vai para cá. Então, o eixo Y eu vou chamar de movimento uniformemente variado e o eixo X de movimento uniforme. Porque se você for ver, a projeção da força elétrica no eixo X é zero, não tem projeção aqui. Se eu for analisar esse cara em relação ao meu eixo X, a gente pode pensar o seguinte, que a força resultante que atua no eixo X é igual a zero. Não tem nenhuma força puxando o elétron na direção do eixo X. Somente a força elétrica atuando na direção do eixo Y, que é a placa positiva. Então, eu posso dizer que a trajetória no eixo X vai ser o seguinte, S é igual a S0 mais VT. Então, a trajetória para o eixo X, ela pode ser representada assim, X é igual a 0 mais VT. Ou seja, X é igual a VT.
é uma função do eixo x. Agora, se eu for analisar o meu eixo y, tá? Eu sei que a força resultante que atua no eixo y vai ser igual à minha força elétrica. Lembra que a fórmula da força elétrica ela é igual a carga vezes o campo? E que força resultante é igual a massa vezes a aceleração? Então, eu posso dizer que a aceleração no eixo y, né, ela pode ser dada da seguinte maneira, ó. Força elétrica é carga vezes o campo. E a força resultante é massa vezes a aceleração. Então, eu posso dizer que a aceleração vai ser carga, campo, divididos pela massa. Agora, pensa comigo o seguinte. A carga que a gente vai usar não é a carga do elétron, e o problema falou que o E é a carga do elétron em valor absoluto, ou seja, é para a gente desconsiderar a carga quando for aplicar o valor da carga quando for aplicar na relação. Então, vai ficar assim, ó, A é igual ao elétron, né? Deixa eu fazer um E mais direitinho. Vai ficar o elétron vezes o campo elétrico divididos pela massa. Achei a aceleração que ele tem na direção y. Como o eixo y é um movimento uniformemente variado, eu posso dizer que S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Veja bem, espaço inicial a gente chama zero porque aqui é a origem do meu sistema. Como ele falou aqui, né, o elétron ele foi abandonado, ele entrou ali com uma velocidade inicial nula, né? Porque ele falou o seguinte, olha só, um feixe de elétron penetra horizontalmente nesse campo com velocidade V0, sendo o V0, né, ele foi abandonado nesse ponto. Então, se a gente for considerar o V0 como zero, a minha relação vai ficar assim, ó. Y é igual a 1 meio de AT ao quadrado. Como a aceleração a gente obteve analisando a força, eu posso escrever isso aqui assim, ó. Y é igual a 1 meio que multiplica carga do elétron, campo elétrico, divididos pela massa, vezes o tempo ao quadrado. Para eu achar a relação entre o eixo y e o eixo x, basta eu isolar o t aqui e substituir nessa relação. Então, eu sei que o t vai ser x divididos por v. Então, pegando esse cara aqui e substituindo ali, a gente vai ter assim, ó, y é igual a 1 meio de elétron, campo divididos pela massa, vezes x sobre v ao quadrado. Então, eu sei que o y vai ser 1 meio de E campo sobre massa vezes x ao quadrado divididos por v ao quadrado. Eu organizando isso aqui, eu posso escrever assim, ó, que y é igual a carga do elétron vezes o campo divididos por 2m v ao quadrado vezes x ao quadrado. E eu sei que isso aqui é a fórmula de uma parábola, né? Por isso que a resposta fica assim. Elétron, campo elétrico, divididos por 2mv ao quadrado vezes x ao quadrado. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.